Nós gostaríamos de saudar todos com a paz do Senhor Jesus, tanto os irmãos aqui no Manaim de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, de onde estamos fazendo essa transmissão direta, como também os irmãos das igrejas que estão hoje reunidos conosco, neste grande culto de glorificação ao Senhor, e também os manaíns que estão interligados conosco via satélite. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui a um assunto que o Senhor tem revelado nesses últimos dias a respeito do culto, o culto que agrada ao Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que vamos ler no primeiro livro dos Reis. Nós já temos visto nas reuniões anteriores alguns textos que o Senhor mostrou a respeito do culto no livro de Êxodo, no livro de Miqueias, e hoje nós vamos receber da parte do Senhor essa palavra que está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versos 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta manhã pela tua bênção que tem enchido o nosso coração nesses dias. Por este culto que podemos prestar todos juntos na tua presença. Pelo poder do sangue de Jesus que alcança o nosso coração. Agora queremos te pedir que a tua palavra ache lugar no nosso coração, e o Senhor edifique a tua igreja, e só o teu nome seja glorificado em todas as coisas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, na palavra que lemos, é bom frisar que neste culto que Elias, o profeta Elias, presta ao Senhor, havia necessidade de uma restauração. Porque, sendo bem breve, o povo havia se afastado de Deus. Nos dias de Elias, o rei Acabe havia se casado com uma mulher que se chamava Jezabel. E Jezabel, dentro de Israel, a idolatria levou deuses. E ela tinha também 400 profetas de Azera que estavam ali, convivendo ali. Além disso, 450 profetas de Baal também compunham, eu vou usar uma expressão aqui, e peço a compreensão dos irmãos, uma reunião ecumênica foi formada em volta de um culto estranho, um culto que não podia agradar ao Senhor, porque ele não estava de acordo com os preceitos que o Senhor tinha orientado. Desde Abraão, o culto que Abraão fez, o culto que Moisés trouxe, que outros servos haviam recebido da parte do Senhor. Aquele culto que era feito agora não agradava, não podia agradar ao Senhor, porquanto não atendia os preceitos. E a situação é que o povo que via aquilo, a Bíblia diz que o povo cocheava entre dois pensamentos. Eles não sabiam se era Baal, a quem deveriam adorar, ou se era o Senhor. E
o povo entrou então numa apostasia. O povo se afastou do Senhor. Elias se viu forçado então a fazer um confronto, vamos dizer assim, fazer uma reunião para mostrar ao povo quem era o Senhor. E fizeram. Eles foram ao Monte Carmelo. O Monte Carmelo, a característica do Monte Carmelo é o Monte das Decisões. O Monte Carmelo, por muitas vezes na palavra, os irmãos vão notar que ele foi um monte de grandes decisões. E eles se reuniram ali, os 850 profetas de um Deus estranho, e do outro lado, um homem. Porém, um homem fiel. E os 850 profetas contra um. E Elias propôs o seguinte: nós vamos aqui cultuar ao Senhor. E vocês vão cultuar ao Deus de vocês. E nós vamos colocar aqui 2 bezerros, 2 altares. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E eles começaram. Fizeram o seu altar, colocaram ali o seu sacrifício. E a palavra fala, meus irmãos, que eles lutaram, clamaram. E apesar de que eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso, apesar de parecer um culto, apesar de ter toda a aparência de um culto, o que os profetas de Baal faziam, os profetas de Azera, tinham encenações, tinham vestes, tinham até gritos. Eles tinham expressões que até pareciam um culto, mas o resultado foi uma grande decepção. Porque eles clamaram, Elias ficou de lado, Elias observava, até dizia de lá alguma coisa: olha, gritem mais. Quem sabe ele não está ouvindo. Quem sabe viajou. E eles continuaram, a ponto do desespero das pessoas, eles se retalhavam. A Bíblia diz que eles se feriram, eles derramaram o próprio sangue. O sangue de homens foi colocado ali, mas nem assim o Deus que eles serviam respondeu, porque nós sabemos que era um Deus morto, era um Deus mudo, um Deus do qual não saía resposta. Sim, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, não é? Foi o que disse. E o fato é que o que aconteceu com Elias é que Elias tomou ações, e esse é o nosso assunto. Ele tomou ações numa ordem para restaurar o culto ao Senhor que estava deixado de lado. As ações que Elias tomou, meus irmãos, foram ações proféticas. E a sequência dessas ações se aplica até hoje. E vão ser aplicadas pelo Espírito Santo de novo no nosso coração nesta manhã. Porque são ações proféticas. A primeira coisa que ele fez foi, ele deu uma orientação, ele fez o povo se achegar a ele. No outro culto não houve isso. Mas Elias, quando eles desistiram, não houve resposta. Elias deu um basta, disse assim: achegai-vos a mim. Um culto ao Deus estranho, ele afasta as pessoas. Mas ao culto ao nosso Deus, o culto profético, o culto de acordo com a orientação do Senhor, o Senhor faz com que as pessoas se acheguem a Ele. Chegai-vos a mim. É um culto, meus irmãos, que congrega. É um culto que leva o homem a se chegar ao Senhor. Eu glorifiquei o Senhor quando fiquei sabendo que todas as igrejas estavam reunidas, porque através dessa ferramenta do satélite, através dessa obra, todos nós hoje estamos congregados na presença do Senhor para glorificar o seu nome. Achegai-vos a mim. Meus irmãos, sempre foi a finalidade do culto que o Senhor nos ensinou. Um culto onde aqueles que cocheavam, aqueles que estavam em dúvida, agora têm a oportunidade de se achegar ao Senhor.
e de receber da parte do Senhor o conceito de corpo, de viver no corpo. Então, um culto que agrega. E o mais importante, não é? Um culto revelado onde uma unidade doutrinária chega e o povo pode tomar posse. Nós temos hoje uma unidade doutrinária, uma doutrina, uma orientação que vem através deste culto, dessa orientação que o Senhor deu. Neste culto, onde o povo se achega ao Senhor, nós temos comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Elias fez foi o primeiro ato: chegai-vos a mim. Mas quando eles se chegaram, agora, meus irmãos, havia necessidade de se restaurar o altar. Porque se o altar não tiver restaurado, não há culto. E todas as vezes que os adversários entravam em Israel, que eles conseguiam guerrear contra Israel e entrar, a primeira providência deles era derrubar o altar. Porque eles sabiam o seguinte: este povo sem altar não é nada. Então a primeira coisa que o Senhor nos orientou nos nossos cultos, quando nós nos achegamos a Ele, era que nós deveríamos levantar o nosso altar. O nosso coração tem que estar restaurado na presença do Senhor. Foi isso que fizemos e é isso que estamos fazendo nesta manhã. Pelo poder do sangue de Jesus, restauramos o nosso altar. O altar que Ele fez obedecia as orientações: 12 pedras, não buriladas, conforme já tinha sido feito por Abraão. Então o que Elias fez foi obedecer a palavra. Os irmãos notem a necessidade do culto obedecer a palavra. O culto está dentro de um preceito revelado. E ele pegou as pedras, colocou as pedras em ordem, e para restaurar aquele altar. Os nossos cultos, um culto a um Deus vivo, não a um Deus estranho, mas a um Deus vivo, ele tem esse momento. É um momento que nós nos achegamos. E aí, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. É um momento de contrição. Um momento, meus irmãos, não é um momento de barulho, mas é um momento de contrição. É quando a igreja se ajoelha e ela vai clamar. É um momento do nosso acerto com o Senhor, da nossa vida colocada diante do Senhor. É um momento de perdão. É um momento de reconciliação com o nosso Deus. E ali o Senhor restaura. Nós nos reconciliamos com o nosso Deus e também com os irmãos, diz a palavra. A palavra diz que se nós estivermos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos perdoa de todo o pecado. Então é o nosso momento de restaurar a comunhão com o Senhor. Quando ele lança a mão das 12 pedras, na verdade o 12 aqui é muito simbólico, profético para nós, porque o 12, ele fala da doutrina eterna. Então, as 12 tribos no Velho Testamento. Então, assim, rapidamente, se você tivesse grosseiramente que dividir o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, as 12 tribos, os profetas do Velho Testamento, aquilo que eles profetizaram, foi confirmado pelos 12 apóstolos no Novo Testamento. E os 12 apóstolos aplicaram a doutrina que veio do Velho Testamento, confirmaram a doutrina. Um culto a um Deus vivo é um culto que confirma a doutrina eterna. E a doutrina eterna traz seus efeitos em todos os aspectos do nosso culto. Um culto ao Senhor, um culto ao Deus verdadeiro, as nossas orações, elas têm que estar dentro de uma doutrina. Elas não podem ser do jeito que nós queremos. Até a nossa oração, elas têm que estar dentro de uma doutrina. A nossa adoração é uma adoração dentro de uma doutrina que o Senhor nos ensinou.
Os nossos louvores, eles não são escolhidos porque nós gostamos ou de acordo com a nossa preferência. Os nossos louvores foram revelados pelo Senhor. Estão dentro de uma doutrina. Sendo as nossas orações, os nossos louvores, seja o que for, nós não podemos ferir a palavra. Não, absolutamente. Ao contrário, a palavra é preservada. A doutrina, ela não pode ferir a palavra, não, ao contrário. Ela tem que estar baseada na palavra. E meus irmãos, ele edificou o altar. O resultado deste culto são servos edificados. Nós podíamos até glorificar o Senhor, não é verdade? Servos edificados. Chegados ao Senhor, restaurados, e agora com o culto, a edificação na presença do Senhor, o altar edificado, o crescimento, meus irmãos, o adorador edificado na doutrina. Os irmãos me permitem repetir? O adorador edificado na doutrina. Foi isso que passamos aqui no Manaim esse final de semana. Um seminário maravilhoso. O adorador edificado na doutrina, solidificado. Meus irmãos, ele fez um canal. O altar estava pronto. Mas agora, o altar de Baal teria que ficar longe. Não poderia nem ser semelhante. E ele fez o altar agora do Senhor. A Bíblia diz que 2 medidas da semeadura, né? Era uma distância bem longa. Ele colocou o altar do Senhor longe. Ficou separado. Ficou distinto. Este culto é um culto que não agrada ao Senhor, é um Deus estranho. Agora este culto aqui, separado, bem distinto, este culto aqui vai ser para agradar ao Senhor. E ele fez, a Bíblia diz que ele fez um canal em volta do altar, um canal que demonstrava para nós um limite. Meus irmãos, esta obra, este culto, de acordo com a doutrina, ele nos impõe um limite. Uma separação está determinada para nós. Não tem como, meus irmãos, termos culto misturado com o mundo, misturado com doutrinas que não procedem da parte do Senhor, misturado com costumes. Não, é essencial, e nós já aprendemos isso, que o culto, ele nos impõe uma separação. Quando nós aceitamos o Senhor, o mundo ficou para lá. E nós, naquele dia, nós somos separados, santificados pelo poder do sangue de Jesus. Agora nós somos separados do mundo. O canal nos lembra dos nossos limites. O altar contaminado ficou. Nele não havia resposta, mas agora o Senhor está nos separando para um culto onde Ele vai nos responder, onde Ele vai estar presente. Meus irmãos, para haver manifestação do Senhor, notem, por favor, para haver manifestação, todos nós queremos, não é? A manifestação do Senhor, é todo o objetivo do culto, mas para haver manifestação do Senhor, tem que haver separação, tem que haver santificação. Nós temos que estar separados do mundo, santificados no Senhor. E o elemento separador que Elias usou, meus irmãos, foi a água. Além de estar longe, além dele fazer um rego em volta, diz a palavra, um canal, ele ainda derramou água. É interessante frisar que naquele tempo não estava chovendo há 3 anos e meio. A escassez de água era muito grande. Mas naquele culto havia água. Não faltava água. E ele derramou a água em volta para separar e deixar bem distinto. O canal hoje está aplicado no nosso coração. O nosso coração hoje, ele está separado. Ele está separado para o louvor da glória do Senhor, para a adoração, para sentir a presença gloriosa do Espírito Santo, para sair dele as nossas adorações, o nosso louvor.
Ele foi separado. A água regeneradora, meus irmãos, é a revelação da palavra, que agora faz essa separação. Você nota às vezes a luta de alguns com as coisas que nos cercam, mas quem está lidando hoje com as pessoas e congregando as pessoas é a palavra. A palavra revelada que tem feito esse trabalho. E a ação de Elias, e eu vou chamar a atenção para esse ponto agora, na minha opinião, o ponto fundamental dessa mensagem dessa manhã, ele põe agora o altar. Estava pronto, separado, longe. Agora ia começar a operação. Ele pegou a lenha. A Bíblia diz que ele armou a lenha. Ele não jogou a lenha de qualquer forma. Não, ele armou a lenha. Ele ordenou a lenha. Ele colocou a lenha numa posição certa para pegar fogo. Não pode, você vai acender alguma coisa, uma lareira, o que seja, você não pode amontoar a lenha e jogar, não. A lenha tem que ter uma posição certinha. Ele armou a lenha. Meus irmãos, os irmãos me permitam aqui um testemunho muito breve. Quando eu vim para esta obra, muitos anos atrás, eu era um menino, vim com a minha mãe, tínhamos vindo de outra igreja. Nós queríamos o Senhor. Nós queríamos buscar o Senhor. Mas nós não conseguimos nos encaixar em muitos lugares. Ouvimos falar desta obra. Viemos conhecer a obra. Os irmãos sabem o que mais me chamou a atenção? Eu era um menino na época. A ordem. Quando o pastor assumiu o púlpito, os irmãos, era uma igreja grande, o pastor disse assim: meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos começar o culto. Houve aquele silêncio, aquela reverência. Naquele instante, antes dele falar qualquer coisa, o menino disse para minha mãe: nós achamos o nosso lugar. Porque a ordem, a madeira foi colocada em ordem. A doutrina de um culto que foi revelado põe o homem em ordem, meus irmãos. O homem se acerta na presença do Senhor. Ele entra em ordem. Ele não faz o que ele quer. Não, ele faz de acordo com uma doutrina. Elias colocou a lenha em ordem. O homem, meus irmãos, foi ordenado. As coisas têm que ser feitas com decência e ordem. Me lembro muito bem quando ele clamou. Ele clamou, você podia escutar. Silêncio. Ele fez o clamor, a igreja se levantou, o culto se processou, nós ficamos maravilhados. O Senhor falou, nós ouvimos. Nós não ouvimos. Nós ouvimos o que o Senhor falou. Saímos de lá embriagados. Olha, o Senhor falou. Nós ouvimos o que o Senhor falou. Meus irmãos, um culto ordeiro. Um culto de glorificação ao Senhor. A madeira tem que estar em ordem. Ela tem que estar colocada. E o mais importante, ele pegou a vítima. Aqui o bezerro, né? Podia ser um cordeiro, mas ali era um bezerro. Ele pegou o bezerro. A lenha estava pronta. Mas o mais maravilhoso daquele culto foi que o bezerro derramou o sangue e o bezerro ficou em cima da lenha. A lenha sumiu. Só apareceu o bezerro. Só apareceu o sacrifício, meus irmãos. Meus irmãos, toda a maravilha desta obra é porque nós queremos isso. Que o bezerro, que o Senhor Jesus, que o sacrifício venha nessa manhã, nas nossas igrejas, nos nossos manaíns, ele venha sobre nós. Nós possamos sumir, desaparecer o nosso ego, a nossa razão, tudo que queremos, as nossas tendências, elas têm que sumir. E o Senhor Jesus sobre nós possa nos dar esperança da glória. A palavra diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. É isso que nós queremos. É o bezerro sobre nós. Hoje temos visto, meus irmãos, cultos estranhos, com tristeza, onde a lenha quer ficar por cima do bezerro, onde a lenha quer aparecer mais, onde a lenha quer o destaque. Mas esse não é o culto da doutrina que nós recebemos. A doutrina dos profetas, validada pelos apóstolos, que chegou a nós. Esse não é o culto que nós aprendemos. O culto que nós aprendemos
É o contrário. O sangue de Jesus está sobre nós. E essa bênção se repete hoje, nesta manhã. Louvado seja o Senhor. No culto a Baal, o sangue era de homens. O esforço era humano. No culto do Senhor, não há esforço humano. O sangue é do Cordeiro. É Ele que faz todas as coisas. Ele que vem sobre nós. Meus irmãos, não aparece nada. Eu vou usar uma expressão aqui. O culto do entendimento do Deus vivo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O homem, meus irmãos, não pode aparecer. E no verso 34, a Bíblia diz o seguinte, que Elias colocou tudo ali. Agora, ele ia invocar o Senhor. Mas antes de invocar, ele disse, enchei os cântaros d'água. Eram 4 cântaros. Os irmãos me acompanhem, por favor. 4 cântaros. Eles encheram a primeira vez. Ele derramou os cântaros. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Havia secura na terra, mas no culto ao Deus vivo não há secura. Nós vamos sair dos Manaíns, as igrejas, amanhã é segunda-feira, nossos problemas estão lá. O mundo que nós enfrentamos está lá. Mas no culto que nós estamos prestando, não há secura. A abundância de água, a abundância de revelação, a abundância da presença do Espírito Santo, a abundância do Senhor. Está faltando água para o mundo? Por certo. Mas para o adorador do Deus vivo, não tem faltado a água. Não tem faltado a presença gloriosa do Espírito Santo. O seu socorro, a sua bênção. A situação é a mesma de hoje, não é? O mundo que aí está, mas os cântaros estão cheios. Ele colocou primeiro a água, depois o fogo. Para nós fica uma lição muito importante. Primeiro nós nos purificamos com água, depois vem a resposta do Senhor. Nós vamos começar o nosso culto, primeiro nos purificamos, depois vem a resposta. A santificação vem primeiro. Isso está imposto a nós, o nosso desafio. E, meus irmãos, ele colocou todas as coisas em ordem, colocou a água, e a Bíblia diz o seguinte, ele disse, derramar é a segunda vez. Eu tinha derramado uma, derramar é a segunda, mais 4 cântaros de água. Molhou o bezerro, molhou a lenha. Derramar é a terceira vez, 3 vezes. Derramaram mais 12 cântaros de água. O culto ao Senhor verdadeiro, o culto de acordo com a palavra dele, a doutrina é abundante, meus irmãos. Ela transborda. A cada culto, a cada seminário, uma orientação nova da parte do Senhor. A forma dele trazer, congregar o povo dele. E ele, meus irmãos, ele derramou. 3 nos fala da Trindade, sabemos bem todos. 3 nos fala da operação desta hora. A operação deste culto não depende da cultura humana, nem da sabedoria humana, mas ela é simplesmente e maravilhosamente a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio da igreja. É a água derramada, meus irmãos, uma água abundante. Atender a orientação do Espírito Santo é viver essa água abundante. A hora é de secura, mas obedecendo ao Espírito Santo, nós temos água com fartura, meus irmãos. A água cobriu tudo, molhou tudo e encheu o canal em volta. Os irmãos vejam que coisa, né? Interessante. Ela encheu o canal, ela cobriu todo o canal. Meus irmãos, a nossa experiência nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja é a experiência de cântaros transbordantes. Hoje nós estamos reunidos, somos cântaros transbordantes na presença do Senhor.
cântaros que estão transbordando, vasos que estão transbordando da presença do Senhor, da alegria da salvação, da alegria de continuar essa caminhada, de prestar um culto revelado ao Senhor. Um culto, não um culto a um Deus estranho, mas um culto a um Deus verdadeiro. Um culto do jeito que Ele quer, do jeito que Ele orientou. Meus irmãos, essa é toda a nossa riqueza. E o Espírito Santo, a água, o Espírito Santo, ele preenche, notem, ele preenche totalmente o vazio do coração do homem. E ele retira a sede da alma. E eu queria me apressar em dizer uma coisa. Esta bênção está se repetindo hoje, nesta manhã, no nosso meio. O Espírito Santo tem tirado a sede da nossa alma. E nós agora estamos prontos para glorificar o Senhor, para ter as respostas da parte do Senhor. E terminando, Elias agora precisava da resposta. Tudo estava pronto, o altar restaurado, ele tinha seguido todos os passos, mas agora ele ora. E os irmãos notem que a oração de Elias, a forma como ele orava, era diferente dos profetas de Baal. Os profetas de Baal gritavam, se retalhavam, usavam artifícios humanos, haviam encenações, havia um ritual, até parecia um culto, na verdade. Elias não. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado para que o nosso culto, o culto revelado pelo Senhor, continue dentro dos padrões que Ele revelou. Nós temos que ter cuidado com as nossas orações. Elas não podem ser estranhas. O nosso culto agrada ao Senhor. No culto em que Deus se manifesta, só Ele é Deus. E nós somos apenas adoradores. E, meus irmãos, a palavra diz que Elias fez uma oração. Tudo estava pronto. Ele se colocou na presença do Senhor. E agora eu vou pedir a atenção dos irmãos para terminar. Ele disse assim: manifeste-se. Seja hoje, manifeste-se hoje que tu és Deus. Meus irmãos, só há culto se o Senhor se manifesta. Se o Senhor não se manifestar, não houve culto. Houve um ajuntamento de pessoas muito bem intencionadas, houve um ajuntamento de pessoas agradáveis, houve uma reunião social, mas esse não é o nosso interesse. Esse não foi o culto que o Senhor nos revelou. O Senhor nos revelou um culto onde Ele quer se manifestar ao homem, onde Ele quer congregar o homem, Ele quer restaurar o altar no coração do homem, Ele quer derramar da água do Espírito Santo e por fim, Ele quer se manifestar. Manifeste-se hoje e mostre que tu és Deus. Ele não disse assim: eu vou orar aqui, e se colocou no lugar de Deus. Não, manifeste-se o Senhor e mostre que tu és Deus e que eu sou teu servo. Meus irmãos, todo o nosso interesse nesta obra é esse. Nós queremos ser só servos. Há muitos anos atrás, neste Manaim, me lembro, o Senhor nos deu uma revelação que nós tínhamos que nos decidir se nós íamos ser os grandes servos ou só servos. O Senhor disse: não haveria ninguém grande. Ou seríamos grandes ou seríamos servos. E o Senhor nos deu coragem há 45 anos atrás. Nós escolhemos ser só servos. Estamos felizes assim. Grande é o Senhor. A Ele toda a honra, todo o louvor. Manifeste-se hoje. E mostre que eu sou teu servo. E agora uma coisa muito importante. E que eu fiz tudo de acordo com a tua palavra. Então essa junção de três coisas fundamentais. Obedeceu a palavra, Deus se manifestou e ele se tornou servo. Este é o interesse dessa escola dominical, que o Senhor se manifeste, porque ela está sendo feita, essa palavra está sendo trazida por orientação do Senhor, de acordo com o que Ele quer. O resultado disso tudo são servos, adoradores, edificados na presença do Senhor, glorificando ao nome dEle. E, meus irmãos, a palavra, ela diz que um Deus, um adorador,
em uma palavra. Irmãos, notem, o objetivo deste culto, ele diz na oração: se manifeste, Senhor, mostre que eu sou teu servo, que eu fiz de acordo com a tua palavra, para que este povo conheça que tu és Deus, porque o povo não conhecia. O nosso culto, ele tem uma finalidade, é para que o visitante, aquele que ainda não conhece, aquele que cocheia entre dois pensamentos, ele reconheça que o Senhor é Deus, que Jesus está vivo e que em breve voltará para buscar a igreja dele. Meus irmãos, eu vou concluir aqui dizendo uma coisa: o fogo caiu. A Bíblia diz que Elias orou uma oração simples, né? Manifeste, Senhor. E o fogo desceu do céu. O fogo desceu, queimou o bezerro, queimou a lenha, queimou pedra, queimou o pó, e se fosse pouco ainda lambeu a água toda em volta, consumiu o altar, tudo, levou tudo, porque tudo era para ele, levou tudo para ele, a glorificação. E agora ele diz assim, terminando: o fogo está caindo. Nós achamos que fogo é animação, não é? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Na sua igreja está tendo curas? Está tendo. Está tendo alegria da salvação? Está tendo. Está tendo libertação? Está tendo livramentos? Está tendo. Então, meu querido, minhas queridas, meus irmãos, o fogo está caindo. A presença do Senhor está aí. Deus se agrada deste culto. Deus se agrada de um culto onde tudo foi feito de acordo com a ordem dele. Este culto onde só o Senhor é Deus. Nós gostaríamos de desejar a todos a paz do Senhor Jesus.